180 graus consegue ser profundo em cada episódio. Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de 180 graus, episódio 2. Esse BL é um BL muito profundo, gente. Eu assisti esse segundo episódio, chorei muito, achei ele um episódio muito emocionante e esses atores atuam super bem e a gente tem um conceito muito legal neste BL que a gente consegue entender nesse segundo episódio. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse segundo episódio hoje nesse review que eu vou trazer aqui pra vocês, e eu tô muito ansioso pra falar pra vocês as minhas impressões que eu tive aí dessa história. Então antes de eu começar, eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. Me siga lá no meu Instagram novo, que agora é Otay Alvarenga, porque eu perdi meu Instagram antigo, então me siga no novo pra você não perder todas as novidades que eu fico contando por lá. Beleza? Então bora pra esse vídeo, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre 180 graus. Bom, antes de começar, eu já quero falar pra vocês que finalmente eu sei o nome do cara. Ele chama Intawild, mas nós vamos chamar ele de In, porque o nome dele é muito difícil de falar, então vou chamar só de In. Então a gente começa esse episódio e eles estão lá jantando na mesa, tá o In, tá o Wang e tá a mãe dele. Eles estão lá fazendo a refeição deles. E a mãe do Wang começa a contar algumas histórias do passado dela, contar um pouco sobre o In, contar que ele rejeitava todas as garotas da escola, todas as mulheres davam em cima dele, só que ele sempre as rejeitava, sempre quebrava o coração delas, mas ela foi a única pessoa que conseguiu conquistar ele para participar de uma peça com ela. E o In acabou participando dessa peça, acabou sendo protagonista, e ela também conta como ela acabou se apaixonando pelo pai do Wang. E a mãe do Wang, enquanto ela tá comendo, ela tá bebendo, só bebendo vinho. E a gente vê lá no episódio anterior que o In, ele até oferece vinho pra ela, e ela só continua bebendo. Então o Wang pergunta para o In se quando ele tava estudando lá no exterior, ele acabou ficando com alguém por lá, se ele acabou encontrando com ele. E a resposta que o In dá pra ele é uma resposta bem vaga. Ele fala, olha, eu sou homem, então assim, é bem provável que talvez eu não tenha ficado com ninguém. O que eu achei uma resposta um pouco assim meio... Vamos deixar as questões problemáticas de lado. E aí, ele pergunta para o Wang, e aí, você também tem alguma pessoa? E o Wang responde a mesma coisa, olha, eu sou homem, então assim, é bem complicado de eu não ter alguém sempre comigo. Então depois desse jantar, o Wang, ele sai para tomar banho, só que ele pergunta se tem água quente no chuveiro dele. E o In, ele fala, olha, eu não sei se no seu chuveiro tem água quente, mas você pode tomar banho no meu chuveiro, que a água lá é bem quentinha. Então o Wang, ele vai tomar banho no quarto do In. Chegando lá, ele vê que o In, ele tem vários objetos de geografia, essas coisas, e ele percebe que os dois são bem parecidos. E aí a mãe de Wang, ela fica lá embaixo conversando com o In, e até parece que dado momento ela tá dando em cima do In, ou talvez não sei se isso é algo da personalidade dela, ou se ela tá dando em cima dele de verdade, mas aí ela fala pra ele, olha, o Wang tá demorando demais pra descer, né, ele não demora tanto assim pra tomar banho. E aí o In vai lá ver como que o Wang tá. Quando ele chega lá, o Wang tá saindo do banheiro, e obviamente, ele tá peladão, né, aí o In chega, e na hora que ele vê, já vira assim de costas e fala, meu Deus. Dá o gay panic nele, né, gente? E aí ele pega, dá uma toalha nova para o Wang se secar. O Wang amarra ela na cintura e ele tá com outra toalha, que era uma toalha que ele usa, e começa a secar o cabelo. Só que a gente percebe que o Wang, ele tá investindo ali. E ele começa a fazer umas perguntas para o In. Ele começa a falar de zona de conforto, falar que ele tá muito na zona de conforto, que ele tem que ser uma pessoa mais liberal. E aí o In, ele começa a ficar meio assim. E a gente sente uma tensão ali entre os dois. E eles vão se aproximando. O Wang começa a fazer os charminhos dele, aqueles olhares dele, que qualquer um que se a gente olhar pra ele, a gente vai se apaixonar, porque eu já tô apaixonado por ele. E a gente vê que ele tá ali dando uma investida no In. Então o Wang pede pra dormir no quarto do In, porque ele não quer dormir no quarto com a mãe dele, e ele jura para o In que ele não ronca. E o In concorda de deixar ele dormir lá no mesmo quarto que ele. O que eu não entendo, porque no outro episódio, o In falou que na casa dele tinha muitos quartos de hóspedes, então por que ele não manda ele pra outro quarto de hóspedes? O In também tá safadinho aí, hein? Então eles voltam pra sala, e quando eles chegam lá, a energia acaba. E a mãe do Wang, ela tá super bêbada, gente. Ela bebeu muito vinho e ela tá bebaça. E aí ela chama o In para interpretar a peça que eles fizeram no ano passado. Eles fazem uma encenaçãozinha. E eles começam a interpretar. Só que aí essa peça, ela tem um quê um pouco mais progressista. E o Wang já acha que a peça não é tão progressista assim quanto ela imagina. Então acaba que eles entram no assunto de novelas. E ela pergunta se o In já assistiu alguma novela dela. E o In fala, olha, sinceramente,
gente, eu nem tenho TV na minha casa, então eu nunca assisti nenhuma novela sua. E aí o In pergunta pra ela como é a novela que ela tá gravando, e ela começa a contar uma história da novela dela, e ela fala que essa novela é baseada no Complexo de Electra. E, gente, quando eu li isso, eu falei assim, gente, faz tudo sentido com esse BL, porque o que a gente tem aqui? O Complexo de Electra, eu acho que é assim que fala, deu uma travada aqui na minha voz, ele é basicamente o Édipo Rei ao contrário. Vocês já viram a história de Édipo, que a gente estuda lá em filosofia, que o filho acaba se apaixonando pela mãe, e aí tem toda uma treta e tudo complicado. O Complexo de Electra, quando ele é visto pra psicanálise, é o período que a filha, ela acaba ficando mais apegada emocionalmente no pai. E aí ela acaba disputando a atenção com a mãe. Então este é o Complexo de Electra. Não sei se eu expliquei certo, se eu falei errado, me corrijam aqui nos comentários, porque eu não sou formado em psicanálise e não entendo nada disso. Eu só li o que eu vi no Google. E nesse BL a gente tem mais ou menos isso, só que nessa versão de uma versão mais masculina, porque a mãe do Wang, pelo que a gente tá vendo, ela tá dando em cima um pouco aí do In, e o Wang, ele acaba querendo ficar com o In também, então eles estão disputando essa tensão aí entre eles. Eu não sei se faz muito sentido essa analogia que eu fiz, mas eu acredito que seja mais ou menos isso, porque eles não iam colocar essa coisa aí na série à toa, porque essa série a gente vê que ela é muito bem planejada no seu roteiro para tudo fazer sentido. Enquanto a mãe do Wang tá contando a história dela, o Wang começa a falar que a série dela não é progressista nada, começa a criticar a série dela, e a mãe dele começa a brigar, e eles acabam tendo uma discussão aí, que acaba se acalorando e virando uma bola de neve, e o In lá no cantinho dele vendo toda essa discussão. A discussão acaba se tornando uma coisa mais gigante do que era. E chega no ponto que o Wang, ele fala pra mãe dele que ela é irresponsável e que ela não consegue seguir com a vida depois que o pai dele morreu. E a mãe dele, ela fica assim, chocada, porque ela não imaginava que o filho dela iria falar isso, e ela acaba colocando o Wang no lugar dele, porque ela acaba dando uma bronca nele. O que ela fala é o seguinte: ela fala que ele se acha super progressista, só que na verdade ele vive com o dinheiro dela, ele é um filhinho mimado da mamãe, mais ou menos isso que ela fala, e ele fala que ela não segue com a vida, mas ele também não segue porque ele tá sempre com um globinho dele que o pai dele deu pra ele. Então como ele acha que ele tá vivendo a vida também? Ele é igualzinho ela acaba dando esse fecho aí nele. Eu amei ela colocando o Wang no lugar dele, porque eu achei isso bem certo, achei ela bem sensata, pelo menos esse modelo, porque eu achei muito errado isso que o Wang fala pra ela, principalmente depois do que a gente vai ver a partir de agora. Então o Wang, ele fica puto com a mãe dele, ele sai lá da sala e vai pro quarto, e a mãe dele fica lá. E óbvio que ela tá super arrasada. E ela conversa com o In, e ela começa a falar algumas coisas pra ele, e a gente entende um pouco mais do passado dessa mulher. E eu preciso enaltecer a atuação dessa atriz que faz essa personagem. Eu não sei o nome dela, mas que mulher que atua bem. Eu amei a atuação dela. Aliás, a atuação de todos os atores desse BL é muito bem feita, e a dela é impecável. Ela diz pra In que ela se sente culpada pela morte do marido dela, e que o Wang, ele acaba culpando por isso também. O que aconteceu, gente, na morte, é que eles não estavam super bem. Ela conheceu ele, eles tiveram o Wang, eles tiveram um filho, tiveram um relacionamento, só que chegou um tempo que o amor deles parece que era uma coisa muito falsa. E ela sabia que o marido dela não a amava mais. Só que ela tentou levar toda essa relação como se eles fossem amigos, tentou levar essa relação pra eles ser amigos e ainda criar um filho. Só que chegou um momento que isso não dava certo e o marido dela pediu divórcio, e eles se divorciaram. Chegou um dia que o marido dela chegou lá na casa dela para colocar o Wang pra dormir, para ver o filho dele. Ele desceu e eles beberam. E aí ela acaba tendo uma conversa com ele, e ela fala que ela sabe o real motivo pelo qual ele pediu o divórcio dela, que a gente imagina que seja que ele estava apaixonado por um homem. E no momento que ela tá contando isso, foca na cara do In, e ele tá desesperado, ele tá chorando, emocionado, porque eu acredito que a pessoa que o pai do Wang estava apaixonado era o In, por isso que ele sumiu aquele tempo todo, porque ele também estava superando essa morte do pai do Wang. Então ela continua falando que quando ela citou esse assunto, que ela sabia a causa do divórcio, o pai de Wang, ele sai correndo da casa, ele sai desesperado, que ele não queria falar naquele assunto, e ele entra no carro dele, e ela recebe uma ligação que ele sofreu um acidente e acabou não resistindo. E também ela fala uma coisa muito linda para o In, que eu vou ler aqui pra você. Ela fala basicamente isso, que ela não pode ser a melhor mãe, mas ela sempre coloca o Wang em primeiro lugar. Ele sempre tá em primeiro lugar na vida dela. E, gente, é muito linda essa cena. É uma cena muito tocante, muito emocionante. Você chora, eu chorei muito com essa cena, eu tava em prantos assistindo isso, e é
lindo, lindo mesmo. Parabéns pra esses atores, porque a atuação deles é maravilhosa, conduz a gente muito bem, e o roteiro dessa série também é muito bom. Então o In a consola, a coloca ela na cama pra dormir, a gente não vê essa cena, mas ele coloca ela pra dormir, depois ele fala isso pro Wang. Ele vai pro quarto, e lá ele conversa com o Wang sobre o pai dele, começa a falar algumas lembranças que ele tinha do pai de Wang, e aí ele fala para o Wang que depois ele tem que pedir desculpas para a mãe dele. Se ele não fazer por ele mesmo, que faça pelo In, faça por ele, porque ele não acha que o que ele fez foi uma coisa certa e que a mãe dele tá fazendo tudo por ele. E aí ele fala, dá uma lição de moral pro Wang, fala que às vezes a gente tem que aprender a conviver com pessoas que têm pensamentos diferentes da gente. A gente não pode deixar essas pessoas impor os pensamentos delas sobre a gente, mas a gente pode saber lidar e respeitar alguns pensamentos de outras pessoas. Então ele tem toda essa conversa aí com o Wang, e é uma conversa muito longa, que desenvolve em várias camadas. Não vou falar sobre tudo que acontece aqui, mas é uma cena bem legal. Eu gostei muito dessa conversa que eles têm, é uma conversa bem profunda. E depois eles vão dormir. O Win, ele acaba dormindo num colchãozinho assim, que tem lá, num divãzinho que tem lá no quarto dele, e o Wang, ele dorme na cama, mas ele pede para o Win dormir com ele, só que o Win fala, não, eu não acho isso apropriado. Então o Wang, ele acaba dormindo sozinho, e o Win dorme lá no lugarzinho dele. E aí, enquanto o Wang, ele tá dormindo, ele tem um sonho. E neste sonho, ele sonha com o pai dele tá jogando rugby, e quando o pai dele, ele vira pra plateia, quem tá lá no auditório é só o In. Então ele joga a bola pro In e eles saem desse jogo de campo. Quando eles estão saindo do jogo de campo, ele grita pelo pai dele, porque ele quer ver o rosto do pai dele. Só que quando o pai dele vira, quem tá lá jogando rugby, quem tá com o In, é ele. Nossa, eu tô arrepiado só de falar isso. Então a gente vê aí que o Wang, ele tá meio que apaixonadinho aí pelo In. Ele tá tendo essa quedinha aí pra ele. A gente já vê desde o primeiro episódio, mas agora tá bem mais óbvio pra gente, bem mais na cara. E quando ele acorda, já está de manhã, mas o In ainda está dormindo, então ele senta na beirada do lugarzinho onde o In tá dormindo e ele fica observando ele. E o episódio termina quando ele vai se aproximar e parece que ele vai dar um beijo no In. E a gente não sabe o que vai acontecer porque o episódio terminou, e a gente tem as prévias, e nas prévias não tem nada a ver com isso, não tem nada assim envolvido. A gente tem mais o Wang, ele ajudando o In a construir a ponte lá que ele está fazendo, o Wang pedindo desculpa pra mãe dele, ele se dando um pouco melhor. A gente não tem a certeza se vai ter mais drama aí no próximo episódio. Eu acredito que sim. Bom, este foi o episódio de 180 graus, e agora eu vou falar um pouquinho do que eu achei dele. Esse vídeo até é enorme, eu não queria que ele ficasse tão longo assim, mas deixa eu falar aqui bem brevemente. Eu gostei muito desse episódio, eu achei que foi um episódio muito bem feito, muito bem construído, o roteiro tá impecável, a fotografia dessa série é maravilhosa, é muito bem feita, a atuação dos personagens é de milhões, eu gostei muito, muito mesmo. E eu acho que essa teoria que eu falei pra vocês do complexo de Electra, eu acho que tá muito bem ligado a essa série. E eu espero que seja isso mesmo, porque vai aumentar ainda mais o conceito aí pra gente. E eu tô gostando bastante de acompanhar os episódios, e eu espero que o próximo seja ainda mais dramático. Apesar de na prévia não mostrar isso, eu espero que venha ainda mais drama. Eu tô afim de chorar nesse BL. Eu comecei esse BL, eu falei que eu ia sofrer. Eu quero sofrer mesmo. Agora eu tô pronto pra sofrer, já arregacei minhas mangas e vou entrar nessa e quero sofrer com 180 graus. E vamos ver o que vai acontecer no episódio 3. E eu volto aqui semana que vem pra falar pra vocês o que eu achei, beleza? Não saiam desse vídeo sem deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificações pra você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau!